Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? De um lado a gente tem então uma super máquina da IBM, o Deep Blue, com vários processadores, capaz aí de fazer 200 milhões de cálculos de jogada por segundo. E do outro lado a gente tem o nosso campeão mundial, o ex-campeão mundial, o Kasparov, Garry Kasparov. Está sendo aí decidido um match, então, quem é melhor, né? O ser humano ou a máquina, em 1996. Essa é a terceira rodada, então, de um total de 6 rodadas. Só corrigindo, tá, gente? Nos vídeos anteriores eu falei 5 rodadas, me perdoem, se foram 6 rodadas, tá bom? E essa é a terceira, então. Na verdade, eu vou mostrar para vocês a terceira e a quarta hoje, tá bom? A terceira eu vou passar um pouco mais rápido, porque ela é muito parecida com a primeira, com uma pequena diferença a gente vai ver, então vamos tentar passar um pouquinho rápido. Só para a gente lembrar, ela começa exatamente como a primeira partida do match. Para quem não assistiu, tá aí na playlist, tá bom? E aí, uma pequena diferença. Até aqui tudo igual. Na verdade, Rock foi a primeira diferença. Antes acho que tinha jogado com H3, tá bom? E a partida segue bem parecida. Muito parecida realmente com a primeira partida. A sequência de lances. E aqui, se eu não me engano, era uma posição parecida onde se jogou cavalo B5 e depois dama E7. Aqui a partida continuou diferente. O cavalo em E5 aqui abrindo a possibilidade de trocas. Depois de bispo toma, dama toma. Bispo toma, cavalo, peão toma. Cavalo aí mais uma sequência de trocas. Aqui parece que o Kasparov vai ganhar um peão, mas na verdade não. O Deep Blue faz o lance intermediário aqui, bispo F4, né? O cavalo não pode sair. Na verdade pode, desde que saia com cheque, né? E é exatamente isso que o Kasparov faz. Ele devolve a peça aí. Cavalo F3, agora a dama está atacada. E ele continua então propondo aí a troca. E a gente tem mais alguns lances. A gente já está indo praticamente aí para o final da partida. A gente tem um final então, onde o Kasparov tem um cavalo e o Deep Blue tem um bispo. O Deep Blue está um pouquinho mais melhor desenvolvido, no entanto ele tem algumas fraquezas aí na posição, né? E o Kasparov vai seguindo firme aqui então, jogando aí de forma realmente precisa. A maioria dos lances, torre A8 foi muito bom para defender aqui essa coluna aqui A. E aí depois de mais alguns lances, a gente vai seguindo aqui. É um final, onde aqui agora o Deep Blue abdica aqui do bispo para tentar criar algumas fraquezas. O peão H5 fica fraco, detonar um pouquinho a estrutura de peões. Mas aqui é um final de torres com a mesma quantidade de peões, ambos os reis bem colocados aí. Tem muito... por isso que eu passei mais rápido, tá bom? Depois de mais alguns lances aí, e depois de B4, então, ambos concordaram no empate, tá? Então a gente teve a primeira partida, a vitória do Deep Blue, a segunda partida, a vitória do Kasparov, nos trazendo esperança, né, de que o ser humano poderia, então, brigar com essa máquina e quem sabe, né, vencer aí o match. Tivemos essa esperança na segunda partida e aqui na terceira partida, então, um empate. Eu acho que a esperança continua, né, de três rodadas, a gente tem um empate, né? Então 1,5 para cada um. Isso mostra que o Kasparov está na briga, né? E vamos dar uma olhada então na quarta rodada agora. Essa sim é diferente, vale a pena a gente analisar aí, tá bom? Vamos lá, o Kasparov está de brancas então na quarta rodada, jogando aí contra o Deep Blue, e ele abre com cavalo F3, mantendo aí a abertura hatch mais uma vez, depois de D5, D4, C6, C4, E6. Então a gente tem uma defesa eslava aqui acontecendo. Cavalo de bem em D2, cavalo em F6, E3, cavalo de bem em D7, bispo D3. E essa preparação toda aqui do Kasparov é para poder jogar E4. E depois de bispo D6, E4 então, e D toma E4, cavalo toma E4, cavalo toma, bispo toma, rock, rock. Então aqui ambos os jogadores já rocaram, já desenvolveram algumas de suas peças menores. No entanto, me parece aqui que o Kasparov está com um pouco mais de espaço, está com um pouco mais de liberdade aí para suas peças. Está um pouco melhor aí na abertura já o Kasparov. H6, evitando aí uma possível entrada aqui do bispo em G5, também dando um respiro aí para o rei, já se livrando de possíveis ameaças aqui em H7. Então H6 é um lance bacana. E aqui bispo C2, já o Kasparov já faz um lance interessante. Em algumas linhas pode até se jogar aqui com a dama em D3, a dama e o bispo na mesma, fazendo uma bateria aqui, quem sabe vir para H7, né? Então bispo C2 é um lance flexível, bem jogado aí pelo Kasparov. Ele já está com
com mais espaço na posição, está interessante aqui. E5, então aqui o Deep Blue joga de forma bastante ativa, bastante instrutiva esse lance E5, né, para tentar dar uma liberada aí na posição, e realmente um lance muito bem jogado aqui pelo Deep Blue, né? A gente já vê que esse bispo, né, vamos voltar aqui o lance só para tentar ilustrar melhor esse conceito, né? Que jogar aqui, né? Esse bispo não pode jogar, esse cavalo não está jogando, né? Então o E5 é um lance que tenta resolver todas essas questões, né? Tá bom? Então E5, e depois de torre E1, então, E toma em D4, dama toma em D4, bispo C5. Então o bispo já está numa casa um pouquinho melhor, a dama está atacada. E aqui o Kasparov poderia, pode estar pensando, né, jogar aqui em D3 ameaçando, mas cavalo F6 simplesmente defende, tá bom? Estaria defendendo aqui H7, propondo aí uma troca de damas. O Kasparov não conseguiria muito com esse lance, tá bom? Então o Kasparov não vai para essa linha, ele prefere seguir com dama em C3 aqui, mantendo aí mais uma peça aqui na diagonal aqui de casas escuras, tem uma outra peça na diagonal de casas claras. Então é importante esse lance aí, dama C3 pelo Kasparov. A partida seguiu com A5 e aqui talvez preparando aqui, né, esse ataque aqui com o bispo B4, atacando a dama e atacando a torre, ganhando qualidade. O Kasparov, claro, não vai permitir. A3 defendendo então. E aí depois de cavalo F6, bispo E3, o Kasparov conseguiu desenvolver a sua última peça menor e agora conectou as torres e propôs aí a troca então de bispos. A partida seguiu com bispo toma em E3, torre toma em E3, bispo G4 e aí também o Deep Blue conseguiu desenvolver a sua última peça menor. E a gente tem a continuação com o cavalo aqui em E5, atacando também o bispo aqui de G4. Torre E8 foi jogado e aqui torre de A em E1 foi jogado pelo Kasparov, né? Você pode estar pensando, e cavalo aqui toma em G4, será que esse lance seria bom? Poderia ter sido jogado, as pretas continuam normalmente aqui com o cavalo toma em G4, e aí atacando aqui a torre, né? Depois de torre toma em E8, por exemplo, dama toma em E8, H3, seria importante expulsar esse cavalo daí, cavalo F6, a gente tem uma posição bastante equilibrada, tá bom? Mas a partida então depois de torre E8 seguiu com torre de A em E1, bispo voltando então para E6 e aqui F4, o Kasparov vai jogando de forma realmente ativa aí na posição e já começa um ataque na ala do rei com esse lance F4. Dama C8, impedindo, né, o avanço aqui com F5, né, tá protegido pelo bispo, mas agora as pretas têm duas defesas aqui nessa casa de F5. H3, P5, então aqui o Deep Blue começa uma expansão na ala da dama e o Kasparov joga o lance F5, bacana, né? O Kasparov vai para essa linha muito agressiva aqui. Se por acaso, né, fosse jogado aqui bispo toma em F5, depois de bispo toma em F5, dama toma em F5, o Kasparov poderia continuar com o cavalo toma aqui em C6, e depois de, por exemplo, dama C5, C toma aqui em B5, uma posição equilibrada, né? O Kasparov teria aqui um peão a mais, mas na verdade as pretas podem recuperar esse peão logo mais, né? Esse peão aqui está um pouquinho fraco, por exemplo, dama B6 aqui, dama D4 propondo aí as trocas, já cairia aqui em B5, tá bom? Então é muito difícil de você segurar aí essa vantagem, entre aspas, né, de peão. Aqui poderia seguir, ó, com bastante igualdade, tá? Só para ilustrar aqui, ó, mais algumas trocas e a gente vê que não há nenhum progresso aí por ambos os lados, tá bom? Então depois de F5, o Deep Blue não veio para essa linha com bispo toma em F5, jogou bispo toma em C4 e a partida seguiu com cavalo toma em C4, B toma em C4 e aqui primeiro torre toma em E8, deslocando esse cavalo para uma casa mais desfavorável primeiro, aí depois de cavalo toma em E8, não imediatamente capturando aqui em C4, mas torre em E4. Esse lance é muito interessante, ele é bastante flexível também. Em algumas linhas vai poder vir para G4, ele também vai conseguir dobrar aqui a torre e a dama na mesma coluna de uma forma muito rápida. Um lance muito bom aqui pelo Kasparov. A partida seguiu com cavalo em F6, segurando a casa G4, atacando aqui a torre. A torre toma em C4. Só voltando aqui, uma análise importante aqui, né? Depois de torre E4, você pode falar assim, por que não tomou aqui a dama toma em F5, né? Isso aqui é importante de falar. Aqui o Kasparov ele venceria imediatamente com torre toma em E8, é cheque,
e capturando a dama na sequência, né? Depois de torre toma, simplesmente o bispo toma e o Kasparov teria ganho e teria sido a prova de que o computador não seria muito eficiente, né? Mas a gente sabe que o Deep Blue era um super computador, ele não foi para essa linha então, e depois de torre em E4, o Deep Blue não caiu nessa armadilha e continuou com o cavalo F6 e a partida seguiu. Torre toma C4, cavalo D5 atacando a dama, dama em E5, dama D7, a torre aqui em G4, já ameaçando aqui a dama vir com checkmate aqui em G7, F6, claro, não permitindo, dama D4, cravando aí o cavalo, rei H7 foi jogado, torre em E4, colocando a torre aí na coluna aberta, torre D8, rei H1, lance profilático, aí colocando o rei numa casa um pouquinho mais escondidinha, a dama C7, segurando essa casa aqui, né? Então, aparentemente, o rei tem uma casa de escape aqui, mas na verdade nessa posição não tem, né? Tem que tomar cuidado com ameaças de checkmate lá no final, lá no fundo. Não agora, né? Mas mais pra frente. Dama F2 foi jogado tirando a dama então da mesma coluna da torre, né? Não dá pra deixar a dama ficando muito tempo ali. Dama B8 então, a dama B8 ataca a B2 e continua mantendo o olho na casa aqui de H2. Bispo em A4. Então, indiretamente defendendo aqui, né? Então o bispo ele saiu e a dama agora está protegendo em B2. E agora o Kasparov está atacando aqui o peão de C6. C5 então defendendo. Bispo C6, C4. E aqui o Deep Blue faz esse lance interessante, C4, entrega aí o peão. E depois de torre toma em C4. Por que o Deep Blue fez isso, né? E agora ele faz esse lance, cavalo B4. A gente vê a força realmente dessa máquina. E aqui colocando uma armadilha realmente para o Kasparov, apesar de estar também atacando aqui em C6, a ideia é que caso o Kasparov capturasse o cavalo, o Deep Blue teria uma sequência aqui totalmente vencedora com torre D1, e aí o rei não tem mais para onde fugir, né? A única peça que poderia cobrir aqui seria a dama, e aí depois de torre toma em G1, rei toma em G1, toma em B4, seria uma posição melhor aqui, vencedora para o Deep Blue, tá bom? Então, depois de cavalo B4, é claro que o Kasparov não capturou aqui o cavalo. O bispo está atacado, ele simplesmente recuou o bispo para F3. E agora, cavalo D3. Então, aí pelo preço de um peão, as pretas têm uma posição excelente. E agora esse cavalo está atacando a dama e também está atacando em B2. Então, facilmente, aqui o Deep Blue vai recuperar, né, o peão sacrificado. E aqui o Kasparov vai para um deslize aqui na posição, ele joga a dama em H4. Por que é um pouco de deslize? Isso seria importante ele manter a dama em uma casa mais central, por exemplo, aqui dama em E3. A partida poderia seguir aqui com dama, toma em B2, dama E7, o Kasparov estaria ok nessa linha aqui. Dama 1, cheque, por exemplo, rei H2, dama E5, forçando as trocas de damas. Depois de dama toma, cavalo toma, atacando a torre e atacando o bispo. Torre C5, cavalo toma, peão toma. A4, por exemplo, torre A5, torre D3. E depois de torre A4, torre toma em F3, a gente tem um final bastante equilibrado aí, provavelmente empatado, onde ambos os jogadores têm uma torre e 3 peões, tá bom? Então esse poderia ter sido um lance aí mais ativo do Kasparov, depois de cavalo D3, dama em E3. Mas o nosso grande mestre aqui faz um pequeno deslize, mas vamos lá, né? Ainda tem jogo pela frente, dama H4, e aqui dama toma em B2, dama em G3, dama toma em A3, então agora o Deep Blue conseguiu um peão a mais e tem um peão passado perigoso aqui na posição. Mas o Kasparov continua de forma muito ativa, com torre em C7, ameaçando mais uma vez um checkmate aqui em G7. Dama F8 defendendo, torre em A7, né? Esse peão aqui vira prioridade, um peão passado na coluna A, ele virou alvo aí da posição, torre A7, esse peão tem que ser capturado o mais rápido possível. Cavalo em E5, torre toma em A5, então o Kasparov se livrou aí desse peão perigosíssimo. E aí depois de dama em F7, o Kasparov avalia muito bem essa posição, ele pensa e não é uma posição muito fácil de se jogar. Muito dificilmente o Kasparov conseguiria progredir aqui para uma vitória. No máximo ele teria que ficar se segurando aí na posição. E ele parte então para uma ideia muito interessante. Ele vê uma oportunidade aí de construir uma fortaleza e segurar aí essa partida com torre toma cavalo, aqui torre toma em E5. Quinto lance aí do Kasparov. E depois de F toma em E5, dama toma em E5, torre E8 atacando a dama, dama em F4,
dama aqui em F6, bispo H5, torre em F8 e agora o bispo entra aqui em G6 e é muito difícil das pretas conseguirem jogar com essa estrutura. Aí depois de rei H8, dama C7, as pretas não conseguem achar um plano vencedor numa posição como essa. A partida ainda seguiu com dama D4, simplesmente rei H2, torre A8, bispo H5 e aqui esse bispo vai ficar repetindo, vai andar para lá e para cá, dama F6, bispo G6, torre G8, as pretas não conseguem progredir nessa posição, da mesma forma o Kasparov não consegue progredir também na posição, e aí ambos os jogadores concordaram no empate, tá bom? Então a gente teve nessas terceira e quarta rodadas mais dois empates então, né? Então no final da história, a primeira partida foi vitória para o Deep Blue, a segunda partida foi vitória para o Kasparov e a terceira e a quarta rodadas foram empates. Então o match está empatado, a gente tem mais 2 rodadas pela frente e a humanidade está aí acompanhando ansiosamente quem é melhor, né? O ser humano ou a máquina no xadrez. Então é isso, gente. Por enquanto é isso. A gente vai ter a sequência no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, gente. Valeu!